A natureza deu aos animais algumas partes do corpo para que eles possam se defender em casos de conflito, ou apenas para conseguir alimentos. No entanto, essas mesmas partes do corpo desses animais podem acabar causando a sua própria morte. E em outros casos, esses bichos podem simplesmente cansar de sua vida e decidir que é a sua hora de partir. Ficou curioso? Então confira agora 10 animais que podem se matar. 10. Babirusa. O babirusa é uma das criaturas mais incomuns de nosso planeta. Ele parece um porco, é pequeno, tem um dorso arqueado e quase não possui pelos. Esses animais preferem alimentos vegetais e água limpa, mas sua característica principal são suas enormes presas. Nos machos, os caninos inferiores e superiores crescem ao longo da sua vida e se curvam em direção à cabeça. Não é incomum que uma presa cresça tanto e comece a entrar literalmente dentro do crânio do animal. Imagine seu dente dobrando-se para cima e subindo até a testa. Não é muito agradável nem de se imaginar. Além de ser bastante perigoso, acredita-se que eles não gostem, visto que as presas possivelmente bloqueiam a visão. Felizmente, além de sua forma estranha, suas presas são frágeis. Na maioria das vezes, elas se quebram antes de atingirem o crânio. 9. Renas. Ao contrário dos babirusas, as coisas são muito mais tristes para as renas. Seus chifres são fortes o suficiente para ferir outros animais, no entanto, é uma arma real que pode muito bem causar a morte do seu próprio portador. As lutas entre renas são comuns. Durante a época de reprodução, os machos entram em conflito pelas fêmeas e essas batalhas geralmente terminam com a morte de um deles. Na maioria das vezes, as renas apenas se chocam com os chifres durante a luta feroz. Os machos também podem prender os chifres com tanta força que não conseguem lidar com a situação sozinhos. O final é muito triste. Eles não conseguem se levantar e nem comer, são privados da possibilidade de beber água e acabam morrendo lentamente. Contudo, às vezes os animais têm sorte e as pessoas percebem o ocorrido a tempo. 8. Carneiro selvagem. Esses carneiros selvagens são considerados os maiores, podendo pesar mais de 45 quilos. Eles possuem aparência ameaçadora, especialmente se você olhar para seus chifres, grandes e fortes, que utilizam para se proteger de predadores e para lutar pelas fêmeas. No entanto, apesar de sua aparência majestosa, o destino desses carneiros selvagens às vezes pode ser trágico. Seus chifres, que pretendem ser uma poderosa arma de autodefesa, podem levar o animal a uma morte lenta e dolorosa. Quanto mais velho ele fica, mais provável é que seus chifres comecem a crescer na direção errada e eventualmente perfurem o rosto do carneiro. 7. Ovelha. A intervenção humana nem sempre leva a algo ruim. Nesse caso, pode-se considerar que os humanos estarão ajudando as ovelhas a continuarem vivas, se as tosarem regularmente. Isso porque quando não tosamos esses animais, podem acumular grande quantidade de lãs, o que pode trazer sérias consequências negativas para o animal, especialmente se ele estiver vivendo sozinho na natureza, sem nenhum humano por perto. Uma lã comprida é uma opção ruim em climas muito quentes, já que isso leva ao estresse por conta do calor. Existem também problemas de mobilidade, uma vez que se uma ovelha com excesso de lã se deitar, pode ser que ela não consiga mais sair daquele local. É como aqueles insetos que ficam com as pernas para cima. O excesso de lã, que não é tosado, amontoa-se no animal, formando diversos nós. Felizmente, os humanos conseguem ajudar essas ovelhas, e é extremamente raro encontrar esses animais com muita lã andando livre na natureza. 6. Burro. Você sabia que os burros precisam de manicure? É verdade, não estamos brincando. Como os cavalos, a maioria dos burros precisam que seus cascos sejam cortados em determinados intervalos. Geralmente ocorre a cada 8 semanas. Os cavalos também são determinados a este procedimento. Se os cascos não forem cortados, o animal perde a capacidade de andar em linha reta, e que causa trauma e desconforto.
atrapalhando sua qualidade de vida e trazendo com que esses pobres bichinhos possam até morrer em casos mais graves. Cortar os cascos desse animal é uma tarefa extremamente importante para seus cuidadores, já que os burros não conseguem realizar essa tarefa de maneira natural. 5. Tartaruga. Se renas, carneiros e outros animais parecem ter muito azar no mundo animal, então deve haver algumas espécies que receberam alguns bônus da natureza. Tartarugas, por exemplo, elas possuem vida longa, são bem protegidas de predadores por uma casca dura e devem se sentir bem. Pois é, também achamos isso até descobrir que as tartarugas possuem um probleminha. Elas não conseguem se virar se estiverem com o casco virado para o chão. Estamos falando especificamente de tartarugas grandes. A altura, o comprimento e a forma do casco de uma tartaruga afetam sua capacidade de se virar. Por exemplo, tartarugas com cascos arredondados rolam mais rápido do que os mais planos. E os indivíduos grandes são muito menos ágeis do que os menores. As características do casco determinam literalmente a vida do animal. Virada acidentalmente de costas, uma tartaruga indefesa pode acabar morrendo de fome ou ser vítima de predadores. Indivíduos maiores geralmente vivem melhor, mas no caso das tartarugas, podem correr o risco de um dia cair em uma armadilha fatal. 4. Preguiça. No caso das preguiças, não é bem elas que podem acabar com sua própria vida, mas sim seu lento comportamento, que pode custar caro. Esses animais dificilmente podem ser chamados de criaturas que se adaptam rápido. As preguiças passam a maior parte da vida nas árvores, e uma vez por semana elas descem ao solo para fazer suas necessidades fisiológicas e curtir um pouco a vida terrestre. Esses bichos dormem cerca de 20 horas por dia, tornando-se uma presa fácil para os predadores. Sua lentidão e simpatia podem custar a vida desses animais preguiçosos, e o perigo pode vir de qualquer lugar. Qualquer predador faminto pode localizar um animal lento e comê-lo, até mesmo uma coruja, que não é muito maior do que uma preguiça, pode dar conta do recado. 3. Cervo. Ser um animal com cascos é bastante difícil, pois a natureza se esforça constantemente para lhe dar um teste de morte. Mesmo os locais mais comuns podem se tornar perigosos se a temperatura cair um pouco. Veja como esse cervo fica preso no gelo. O animal em tal situação estará condenado se as pessoas não vierem ajudá-lo. Nesse sentido, a natureza é mais favorável para nós. Sabemos como manter o equilíbrio mesmo em superfícies muito escorregadias, mas alguns animais parecem não conseguir se comportar em locais adversos. 2. Vacas. Um caso assustador é o das vacas suíças de 2009. Segundo registros, 28 delas se jogaram de um penhasco em 3 dias, o que foi classificado como um comportamento altamente anormal. O caso permaneceu sem maiores explicações, embora os cientistas tenham reiterado que animais são incapazes de tirar a própria vida. Estudos mais recentes, publicados em uma longa matéria, dão conta que animais podem sim exibir comportamento autodestrutivo. Que bizarro, né? 1. Pinguim. Outro caso furioso foi catalogado em 2007, em um documentário sobre a Antártida, sobre um triste pinguim que intencionalmente andava para longe da sua colônia e dos alimentos. Não há muitas explicações para isso, além de uma tentativa de tirar a própria vida, se distanciando de seus parentes. Mesmo quando a equipe científica do documentário o levava de volta, o animal insistia em fugir novamente. Ele foi filmado enquanto fazia sua última caminhada. Qual caso você achou mais impressionante? Conte nos comentários e até a próxima, pessoal!